Efemérides de 1º de fevereiro, datas que marcaram a história. O dia 1º de fevereiro reúne acontecimentos que atravessam séculos e continentes, revelando transformações políticas, culturais, jurídicas e tecnológicas que ajudaram a moldar o mundo moderno. Das coroações medievais às tragédias da era espacial, a data convida a reflexão sobre poder, liberdade, conhecimento e progresso. 1327. Eduardo III é coroado rei da Inglaterra. Em 1º de fevereiro de 1327, Eduardo III sobe ao trono inglês após a deposição de seu pai, Eduardo II, em um episódio marcado por intrigas políticas e conflitos internos. Ainda jovem, o novo rei consolidaria sua autoridade ao longo dos anos e se tornaria um dos monarcas mais influentes da Idade Média. Seu reinado ficou especialmente marcado pelo início da Guerra dos 100 Anos, conflito que redefiniria as relações entre Inglaterra e França e fortaleceria o sentimento nacional inglês. 1790. Primeira sessão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Nesta data ocorre a primeira sessão da Suprema Corte dos Estados Unidos, em Nova York. Embora discreta em seu início, a instituição tornar-se-ia um dos pilares centrais da democracia americana. Ao longo do tempo, a Suprema Corte desempenharia papel decisivo em temas como direitos civis, segregação racial, liberdade de expressão e limites do poder estatal, demonstrando como o judiciário pode moldar profundamente a vida política e social de uma nação. 1808. A chegada da imprensa ao Brasil. Com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, é criada a Impressão Régia, marco inaugural da imprensa oficial no Brasil. Até então, a colônia era proibida de imprimir livros e jornais, o que restringia severamente a circulação de ideias. A instalação da imprensa representou um passo decisivo para a difusão do conhecimento, o surgimento da imprensa periódica e, mais adiante, o fortalecimento dos debates políticos que culminariam na independência. 1865. Avanço decisivo para o fim da escravidão nos Estados Unidos. Em 1º de fevereiro de 1865, o presidente Abraham Lincoln assina a resolução que encaminha a 13ª emenda à Constituição, responsável por abolir a escravidão nos Estados Unidos. Embora a ratificação só ocorresse meses depois, o gesto simbolizou uma ruptura formal com um dos sistemas mais cruéis da história americana. O fim legal da escravidão, contudo, não significou o fim do racismo, que continuaria a marcar profundamente a sociedade norte-americana nas décadas seguintes. 1884. Publicação do primeiro volume do Oxford English Dictionary. É publicado o primeiro volume do Oxford English Dictionary, OED, uma das mais ambiciosas e importantes obras lexicográficas da história. O projeto levou décadas para ser concluído e envolveu centenas de colaboradores. Mais do que um simples dicionário, o OED tornou-se um registro histórico da língua inglesa, documentando a evolução das palavras e seus significados ao longo dos séculos. 1946. Proclamação da República na Hungria. Após o trauma da Segunda Guerra Mundial, a Hungria proclama oficialmente a República, rompendo com a monarquia. O evento simbolizou uma tentativa de reconstrução nacional em meio às ruínas do conflito. Pouco depois, porém, o país entraria na esfera de influência soviética, demonstrando como o pós-guerra europeu foi marcado por novas formas de dominação e disputas ideológicas. 1960. Primeiro voo do B-58 Stler. O Convair B-58 Stler realiza seu primeiro voo, tornando-se o primeiro bombardeiro supersônico operacional do mundo. Desenvolvido no contexto da Guerra Fria, o avião simboliza a corrida armamentista e tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética. Embora impressionante do ponto de vista técnico, o B-58 também representa os riscos e excessos de uma era marcada pelo medo nuclear. 2003. O desastre do ônibus espacial Columbia. Em 1º de fevereiro de 2003, o ônibus espacial Columbia se desintegra durante a reentrada na atmosfera, matando seus 7 tripulantes. A tragédia chocou o mundo e expôs falhas graves na gestão de riscos da NASA. O desastre levou a uma profunda revisão dos programas espaciais e serviu como doloroso lembrete de que o avanço científico, embora extraordinário, carrega custos humanos quando a segurança é negligenciada. Conclusão. As efemérides de 1º de fevereiro revelam como a história é construída por decisões políticas, avanços culturais, conquistas tecnológicas e também por tragédias. Relembrar essas datas não é apenas um exercício de memória, mas uma forma de compreender os caminhos e descaminhos da humanidade ao longo do tempo.